gente falando que o Brasil vai para o buraco para aparecer no debate e quando aposta nas suas respectivas instituições, aposta que não vai para o buraco? Não sei se foi claro, né? Na verdade, o mercado ele é muito cruel com quem é excessivamente ideológico. Isso é uma questão que pode parecer contraditória, mas na gestão ali, na mesa de investimentos, na tesouraria, na gestora, se você tomar a decisão errada, você perde muito dinheiro. Então, por exemplo, se você fizer uma aposta de que o Brasil vai quebrar e o Brasil não quebra, você perde muito dinheiro. Aliás, aconteceu um pouco disso ano passado. No começo do ano, as pessoas estavam muito pessimistas. Gente falando de dólar a R$6, de juros explodindo, de contas públicas totalmente fora de controle. E aconteceu o contrário, né? A Bolsa foi para a máxima histórica ano passado. O dólar veio a 4,80. Os juros caíram, né? Foi um ano bastante... Aliás, foi um ano muito bom para investimentos em Bolsa de Valores no ano passado. Então, quem ficou meio que apostando nessa espécie de apocalipse brasileiro, perdeu dinheiro. Então, o mercado ele cobra essa conta. Se você fica muito ideológico, você perde dinheiro. Né? Então, e parece, teve gente que perdeu, ficou brava, rapaz. Fica transformou bravo. aquilo em ódio do Brasil. Assim, ódio ao governo. Mas fecha. Vai, continua. Fica bravo, exato. Eu acho que uma coisa legal do mercado financeiro é que, no final do dia, a realidade econômica se impõe. Então, você pode construir a ideologia que você quiser, mas a realidade econômica ela é mais forte. Então, quando a gente olha os dados do Brasil, né, a pergunta que você me fez, o Brasil vai para o buraco? Eu acho que não. Aliás, se a gente olhar a própria postura das agências de rating, de risco, elas têm melhorado a nota brasileira, têm colocado em perspectiva favorável a Moody's, a S&P, a Fitch, todas têm melhorado a perspectiva de nota. A gente só não virou grau de investimento, segundo o comentário das próprias agências, porque eles ainda veem alguma instabilidade política, não instabilidade econômica. Os indicadores econômicos brasileiros, desemprego na mínima de 10 anos, inflação na mínima de 10 anos, crescimento na máxima de 10 anos. Esses são indicadores inequívocos de um país sólido do ponto de vista econômico. Né? Reservas cambiais em 350 bilhões de dólares, superávit comercial de 100 bilhões de dólares. O Brasil está entre os 5 maiores superávites do planeta. Então, os indicadores econômicos são bastante sólidos. Tem ainda algum ruído político, isso incomoda um pouco as agências. E só por isso a gente não é grau de investimento, mas a gente está muito perto de virar o grau de investimento, que é o selo... 2 degrauzinhos nas 3. Exato, que é o selo de que realmente o Brasil está... Na minha visão, a gente vai virar grau de investimento. Aliás, eu tenho escrito, né, tenho falado disso do banco já há 2 anos que eu venho falando isso. E se a gente olhar 2, 3 anos à frente, eu acho que muito possivelmente a gente vai virar grau de investimento, que é um selo de que os indicadores econômicos estão bons. Claro, nós vamos discutir aqui sobre pobreza, desigualdade... Muito longe de dizer que a situação do Brasil é maravilhosa. Eu acho que a metáfora do copo meio cheio, meio vazio é boa, né? Mas, do ponto de vista de conjuntura econômica, eu diria que a gente está no melhor momento dos últimos 10 anos. Né? Olha só, eu não vou resistir, senão eu não seria eu. São 3 grandes agências de classificação de risco soberano no Brasil. Se eu estiver errado, você me corrige, mas a Fitch, já no governo Lula, a Fitch elevou o grau do Brasil, a S&P elevou o grau do Brasil e a Moody's botou em perspectiva positiva agora. Isso. Né? Então, e as 3 estão ali a 2 graus do grau de investimento, a 2 degraus do grau de investimento. E houve um monte de economista no Brasil que reclamou e ficou muito bravo com a Moody's. Rapaz, eu Ficou quase... de bad mood. Eu quase... Ficou de bad mood. Eu quase assim... Eu também fiquei. Eu falei assim, não, mas... O meu patriotismo... Eu quase que fiquei com o sangue verde e amarelo inflamado. Eu falei, pô, estão contra o Brasil. Não, mas o que eu achei assim... Era um bando de gente... E alguns eu já tinha ouvido falar. Alguns eu tinha ouvido falar. Mas tinha gente que eu nem tinha ouvido falar. Muito bravo com a Moody's. Muito bravo com as agências. Que mau espírito é esse? Que malese é esse, para usar uma expressão chique? Né? Não, de novo, as agências elas têm uma responsabilidade quase que fiduciária, inclusive. Porque como é que ela vai dar uma nota negativa para o país que está com a Bolsa perto da máxima histórica? Então, como é que você diz que um país está na beira do abismo se a Bolsa acabou de atingir a máxima histórica 2 meses atrás? As agências elas têm responsabilidade disso. Se o país vai bem, elas têm que dar uma nota boa. Se o país vai mal, elas têm que dar uma nota ruim. Senão elas não são agências de rating, elas são agências de ideologia, que não é o caso, elas são agências de rating. Essa então, questão. isso é importante. Agora, cada um, obviamente, pode ter a sua opinião, pode tomar a sua posição e vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro se estiver certo ou se estiver errado. Né? Isso é do mercado. Né? Eu tenho uma pergunta gêmea siamesa dessas 2 perguntas. Seriam trigêmeas siamesas.
Veja só. Eu te entendo quando você diz, olha, uma coisa é uma opinião técnica, científica, do ponto de vista econômico, outra coisa é ideologia. Mas nós sabemos, ou pelo menos me parece, que as opiniões em economia podem ter impacto econômico nos sistemas econômicos. Claro. Não à toa, quando o presidente Lula, no seu segundo mandato, se referiu a uma crise econômica global como uma marolinha, ele foi capaz de arrefecer aquela crise no Brasil. Quando mandou aumentar a oferta de crédito naquele momento, já ali havia uma intervenção. Mas quando ele disse que aquilo era uma marolinha, de certa forma, o seu discurso fez com que aquele efeito adverso da crise mundial fosse diminuído no Brasil. Esse é o lado bom de um discurso sobre a economia. Mas eu imagino que exista um lado mau de um economista sobre a economia, ou de um discurso econômico, ou de uma fala econômica sobre a economia. Também não é segredo para ninguém que os economistas às vezes são divididos entre economistas ortodoxos e heterodoxos. Eu não entendo muito bem essa distinção. Ela é um pouco exótica para mim, um não economista. Mas eu imagino que essa seja uma divisão que se dá em razão de como esses economistas veem os números, dos seus vieses, não é isso? Eu queria que você explicasse isso um pouco para os nossos espectadores. Ou seja, em primeiro lugar, o que é isso, né? Ou seja, são ideologias econômicas, heterodoxo, ortodoxo, Tá. e os dois estão certos, ou podem estar certos, conviver, Legal. ou só tem um certo? Legal. E em segundo lugar, quando alguém que tem muita autoridade fala, pode influenciar a economia? Boa. Então, vou me valer aqui do fato de vocês serem juristas e vou começar do começo, né? Ortodoxo. Reinaldo é jurista também. Eu sou tadinho, jornalista. Só meio, Ortodoxo é o que está alinhado à doxa. A doxa tem a base vamos dizer assim, de axiomas ou de preceitos em que você deve funcionar ou trabalhar. Por exemplo, um católico ortodoxo, ele segue aquela doxa, ele deve ir à missa, deve rezar, deve seguir todos aqueles preceitos. Então, Uma série de dogmas. uma série de dogmas que são dogmas, vamos dizer assim, fundadores daquela linha de visão que de pensamento. organizam um pensamento. E o heterodoxo é quem está um pouco em contradição com a doxa. Ele não necessariamente segue a doxa. Existem N tipos de doxas, né? Você pode pegar uma doxa protestante, cristã, uma doxa mais liberal ou uma doxa menos liberal. Em economia, sem querer complicar demais, o que a gente chama de um economista ortodoxo é, em geral, quem está totalmente alinhado com a doxa liberal. Ou seja, que você acredita que aqueles preceitos liberais, se você seguir tudo aquilo direitinho, você vai para o céu. Então, essa é a doxa liberal. E quem é mais hetero... Por exemplo, eu me considero um cara mais... Eu não perco o fio e o povo vai para o inferno. Mas... Eu me considero um economista um pouco mais heterodoxo. Eu não estou totalmente alinhado com essa doxa, apesar de que eu acredito no mercado. Eu sempre trabalhei no mercado a vida inteira. Eu acho que o mercado é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Mas não me considero totalmente alinhado Eu me considero um cara mais ecumênico, por assim dizer. Eu tenho dificuldade de pegar uma única doxa, né? Mas vamos, para simplificar nosso raciocínio, ficar com essa ideia de que quem é totalmente ortodoxo acredita que apenas seguindo os preceitos de mercado, de liberalismo econômico, esse é o caminho a seguir para um país se desenvolver, para um país enriquecer e tudo mais, né? Então, em geral, quando há um debate de alguém mais ortodoxo com alguém mais heterodoxo, em geral, o debate se dá em torno dos limites do mercado, né? Quem é mais ortodoxo acredita que os limites do mercado são bem amplos, que o mercado deveria tomar conta, por exemplo, do meio ambiente, algo que eu sou contrário. Eu acho que o meio ambiente não deve estar na mão do mercado. Aliás, tem dado super certo isso. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo que é o meio ambiente. Se você tem uma visão totalmente ortodoxa, você vai acreditar que o mercado será capaz de regular o meio ambiente, ou seja, que os preços de mercado vão sinalizar adequadamente ou não a destruição do meio ambiente. Isso. Se você não é tão ortodoxo, como é o meu caso, fala, não, peraí, tem alguns lugares em que o mercado talvez tenha que ser... Produtos poluentes serão naturalmente mais caros do que os não poluentes, por exemplo. Ou a destruição do meio ambiente imediatamente vai trazer um preço econômico. Por exemplo, uma empresa que joga sujeira num rio, ela está poluindo um rio. Se você é totalmente ortodoxo, você tem que imaginar que, de alguma maneira,
vai aparecer um preço econômico que vai Para isso, sinalizar... e ela vai parar. Que vai sinalizar para ela que ela não pode fazer aquilo. Um custo. Que a gente chama em economia de uma externalidade. Né? Então, para um economista mais ortodoxo, tudo é interno para o mercado. E para um economista menos ortodoxo, as coisas são mais externas, tem mais externalidades. Por exemplo, desigualdade, destruição do meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, a regulação passa a ter um sentido. Né? Se você Intervenção do Estado. Intervenção do Estado. É que intervenção já é uma palavra meio negativa. Regulação acho que é uma palavra mais neutra. Por exemplo, se a empresa polui o rio, ela vai destruir o meio ambiente de todo mundo, mas não tem um preço econômico que ela paga. Então, eu tenho que chegar ao Estado e falar, não, meu amigão, aí não. Se você jogar poluição aqui, você vai ter que pagar. Se você poluir o ar, se você tem uma chaminé que polui o ar que é um pouco na ideia de fumar, né? O direito do ar puro é de quem? De quem fuma ou de quem não fuma? Você tem que discutir a regulação De quem disso. fuma, obviamente. Por isso que o sistema jurídico e o Estado de Direito é fundamental para mediar esses conflitos. Nós vamos, né, votar uma lei que vai dizer que o direito é de quem fuma ou o direito é de quem não fuma. A mesma coisa vale para a poluição do meio ambiente. Então, assim, de maneira resumida, a visão mais ortodoxa é essa de que os limites da regulamentação são menores, né? A gente deveria deixar o mercado funcionar, que ele vai precificar bem as coisas. E para quem é menos ortodoxo, mais heterodoxo, a regulação tem papel importante. Né? Então, essa é a primeira pergunta que você fez. A segunda pergunta que você fez também é muito importante, que é o efeito econômico das opiniões e das visões. E há um efeito econômico bastante forte, especialmente se a gente pensar em opiniões e visões de setores chaves. Por exemplo, o setor financeiro é um setor chave. Então, a visão e a opinião do setor financeiro tem um peso muito grande. Por exemplo, se o mercado financeiro entrar em pânico e o dólar for para R$6, vai causar inflação para todo mundo. Todo mundo que não tem nada a ver com o mercado financeiro vai ter inflação, porque o mercado financeiro entrou em pânico, mandou o dinheiro para fora do país, o dólar foi para 6, 7, 10 reais. Isso vai para os preços. Isso vai para os preços, aí você vai comprar o pão francês mais caro porque o mercado financeiro entrou em pânico. O trigo importado. Exato. Então, sim, as opiniões econômicas têm um efeito, né? E eu falei do mercado financeiro, mas isso vale para todos os setores e para, obviamente, pessoas que têm mais influência na sua visão e na sua opinião. Né? Então, a economia é complicada, porque a visão dos agentes econômicos afeta o próprio funcionamento da economia. É como o Delfim dizia, que em economia os átomos pensam. Ou seja, o fato da gente... ao estudar a economia, a gente interfere na economia e ao emitir opiniões sobre a economia, a gente impacta a própria economia. Por isso que ela é um sistema totalmente complexo e, no limite, imprevisível.